Quem também tem recebido pedidos de ajuda é a DECO. Junta-se por isso, agora em direto por videochamada, Elizabeth Policarpo, jurista do Gabinete de Proteção Financeira da DECO. Boa noite, bem-vinda. Tal como ouvimos, são muitos os jovens que pedem cada vez mais ajuda. É um cenário que se pode também observar junto da DECO? Efetivamente, nós temos sentido um aumento a nível do número de pedidos de ajuda, muito relacionado pela questão do aumento das taxas de juros, no caso do crédito de habitação, mas também pela questão dos preços que se praticam no mercado de arrendamento. Muitas famílias estão efetivamente no momento atual com uma especial dificuldade em fazer face a essas despesas, acrescidas aqui também do aumento do preço geral dos serviços essenciais, apesar de estarmos numa tendência de decréscimo da inflação, ainda não sentem efetivamente essa redução nas carteiras dos consumidores. E que relatos vos chegam, Elizabeth? Como é que as pessoas estão a lidar com todos estes aumentos? Eu diria que a principal preocupação da maioria dos consumidores que chega até nós é evitar entrar numa situação de incumprimento, principalmente quando falamos no crédito de habitação. E aí torna-se inevitável começar a ponderar não só a situação específica do crédito de habitação, mas a gestão do próprio orçamento do agregado familiar, verificar que reajustes é possível ser feito nas diferentes despesas existentes e depois aí promover-se a reestruturação dos contratos de crédito. Muitas famílias também têm pedido informação relacionada com as medidas de apoio que têm sido promovidas pelo Governo, nomeadamente a questão da bonificação dos juros no crédito de habitação, a questão da fixação da prestação. Estas têm sido essencialmente aqui as questões mais colocadas e, sobretudo, muito preocupadas com a questão do próximo ano, da vidinha, e ainda com a perspectiva das taxas estarem elevadas e de terem ainda mais agravadas as suas prestações com o crédito de habitação. Isto tem sido essencialmente a principal preocupação de muitas famílias. Principalmente. Mas já há pessoas a entregarem as casas por não conseguirem pagar, Elizabeth? Neste momento temos um contexto um bocadinho diferente do que se verificou em períodos de crise anterior, em que a maioria dos consumidores optava por entregar as suas habitações ao banco. Atualmente o que estamos a ver, atendendo à dinâmica do próprio mercado imobiliário, é que as famílias estão a optar por vender a sua casa, a liquidar o crédito de habitação e tentarem obter aqui adquirirem uma casa com um preço mais baixo e com um crédito também mais baixo, que seja mais facilmente suportado pelo orçamento familiar. Mas, efetivamente, já temos situações em que essa situação de venda da casa está a ser ponderada e, em muitos casos, já concretizada, de forma a que aliviar o orçamento familiar. Renegociar o crédito, como disse a Elizabeth, é um caminho. Como devem os portugueses agir neste caso? Eu diria que o principal passo será ter uma percepção da sua realidade financeira, ou seja, fazer uma autoavaliação, sempre com base no seu orçamento, calcular a sua taxa de esforço, ou seja, verificar que peso tem as prestações com os créditos no seu orçamento e contactar as instituições financeiras com as quais tem créditos, no sentido de promover reestruturações dos contratos. Estes contactos devem ser sempre feitos de forma mais formal possível, por e-mail, de forma também a promover aqui uma análise mais, digamos assim, formal da situação. Depois é importante também que, paralelamente à questão da reestruturação dos contratos de crédito que existam, também se promova a alteração de dinâmicas a nível da gestão do orçamento familiar. Eu diria que estas duas situações são essenciais para tentar equilibrar o orçamento das famílias, que nesta época, sobretudo nesta época que se avizinha, a época do Natal, agora tem um fluxo acrescido de rendimento por causa do subsídio de Natal. Esta pode ser efetivamente uma solução, ou seja, aproveitar o subsídio de Natal, por exemplo, para amortizar alguns dos contratos de crédito que possam ter taxas de juros mais altas. Não só a questão da reestruturação, mas a questão de fazermos uma autoavaliação da nossa situação financeira e perceber de que forma é que podemos melhorá-la, atendendo às condicionantes que atualmente se vivem. E com o Natal à porta, Elizabeth, o consumismo acaba aqui por ganhar aqui algum destaque. Que conselhos pode a DECO deixar aos portugueses?
Eu diria que o principal conselho é o planeamento, e o planeamento com algum tempo. Começar por, no fundo, estruturar o nosso subsídio, dividir metade, o ideal é metade para os gastos associados à época festiva, que são inerentes, e depois a outra metade tentar aqui rentabilizar. E isto pode ser, por exemplo, criar o nosso fundo de emergência, caso não o tenhamos, ou aumentá-lo. O ideal é que tenhamos um fundo de emergência correspondente entre 6 meses de vencimento líquido a 12 meses. Depois podemos também aproveitar, como referi há pouco, para liquidar créditos que existam ou dívidas que possam aqui existir junto, por exemplo, da autoridade tributária, da segurança social, ou ainda aproveitar esse rendimento para as pequenas despesas que vão surgindo e que são inerentes, como por exemplo o seguro do carro, o IMI, tudo isto pode ser aproveitado e rentabilizado aqui com a questão do subsídio. Muito bem, Elizabeth, ficam aqui algumas dicas. Muito obrigado. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Boa noite.